Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de divulgações importantes. A gente tem uma agenda bem recheada aqui no Brasil. Saiu o IGPM, saiu o Índice de Confiança do Comércio e dos Serviços. Saiu ontem aquele lucro industrial da Ásia, da China, na verdade, que o mercado todo estava esperando. Então, a gente tem muitos indicadores aqui. A gente vai também repercutir ali algumas falas do ministro da Fazenda, do Fernando Haddad, e outras de analistas aí de mercado que acabaram falando besteira ontem. Mas, antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje vários dados saíram, né? Já saiu confiança do consumidor não, de serviços, do comércio, saiu também IGPM. Vamos falar do que o Haddad disse aí sobre perspectiva econômica, vamos falar as besteiras aí que o nosso amigo mercado, essa entidade mágica, está falando aí. Mas antes de tudo, né, já que a gente tem tanto assunto no dia de hoje, já vamos partir direto para a agenda, né? Então, Débora, o que o nosso telespectador pode esperar hoje? Hoje uma agenda, como eu falei, bem recheada de indicadores aí, não só aqui no Brasil, mas de uma forma geral. A gente teve aqui no Brasil ainda, antes da abertura, o balanço da Bradespar sendo divulgado. No comecinho da manhã, a gente teve ali falas de membros do Banco Central Europeu, né? Então a gente teve já o início da manhã marcado por essas falas. Temos também Comissão Europeia divulgando o Índice de Confiança do Consumidor e Sentimento Econômico de março final da zona do euro. Então a gente também teve esses dados aí mais indicativos, dados mais de termômetro por lá. Teve o IGPM aqui no Brasil às 8 horas da manhã. A gente vai entender aí o comportamento do IGPM, quais índices levaram aí o IGPM a cair. Inclusive, já adianto, ficou no piso das expectativas do mercado. A gente tem confiança dos serviços de março, também medida aí pela FGV, confiança do comércio, também dado da FGV, então hoje saem os dois. E a gente também pode interpretar como um termômetro do que esperar aí para a atividade econômica de março. Vamos ver quem puxou aí o índice para cima, então se foi expectativa, se foi a situação atual, né? Então a análise da situação atual. Vamos entender isso. A gente teve às 9h30 outros membros aí do Banco Central Europeu participando aí de trabalho, no grupo de trabalho aqui no Rio de Janeiro, assuntos relacionados a clima. A gente tem também o Banco Central da África do Sul divulgando decisão de política monetária hoje às 10 horas da manhã. Estoques de petróleo saem agora às 11h30 lá nos Estados Unidos e às 2 da tarde a gente tem a geração de empregos formais aí divulgados pelo CAGED. Mais tarde, uma fala bem esperada aí, já às 6h30 da tarde, então depois aí do fechamento do mercado, a gente tem o diretor do FED, o Christopher Waller, participando de um webinário aí realizado pelo Clube Econômico de Nova York, e essa fala é muito esperada. Depois do fechamento do mercado, a gente tem uma série de balanços aí sendo divulgados. Então temos Hapvida, Marfrig, Oi, Rumo e Cosan hoje, depois do fechamento aí, para fechar o dia também, fechar a sessão aí com uma série de resultados corporativos. Hoje tem bastante coisa saindo, né? Saiu muita coisa já, então já vamos direto aí para o nosso giro pelo mundo, né? Porque teve dados da China muito relevantes aí, isso deve ter mexido bastante com a Ásia. Só lembrando aí para vocês a notícia aí do nosso site cleconomia.com.br, que a gente sempre sugere vocês lerem para saber tudo. Mas, Débora, o lucro da China aí foi muito acima aí do previsto, ele disparou, né? Então isso deve ter dado uma boa chacoalhada aí nos mercados asiáticos, né? Podia ter dado uma boa chacoalhada, mas acabou em segundo plano e eu já vou explicar por quê. Mas foi assim um resultado surpreendente, ele tinha tudo para mexer muito com o mercado, porque o lucro industrial da China estava no radar a semana toda. O mercado estava ali cultivando uma expectativa, uma ansiedade por esse lucro industrial. Desde a semana passada já vinha aí se falando, colocando em foco o resultado do lucro industrial do primeiro bimestre na China. E o resultado foi muito surpreendente, ele deu uma guinada, né? A gente sai ali de um ano passado extremamente negativo e a gente vê o salto que a China deu do mês de dezembro para cá. Então vamos colocar aí na tela, tá? Esses dados são de fevereiro, mas eles são quase uma leitura bimestral, porque a última leitura tinha sido em dezembro. E olha a trajetória do lucro industrial da China aí na tela para vocês, para quem está escutando. A gente tem um gráfico aí bem ascendente do lucro industrial da China. A gente sai de um patamar de 22,9 negativo aí, em fevereiro do ano passado.
E a gente começa a ter ali uma recuperação, mas ainda no terreno negativo. Então, a gente não tinha ali, tinha uma recuperação do setor industrial chinês, desse lucro industrial chinês, mas a gente ainda tinha dezembro num patamar negativo de mais ou menos ali 2%, quase 3% negativo. O que acontece de dezembro para fevereiro? Um salto. A gente tem um salto ali de dezembro que a gente sai dessa retração, desse recuo, para uma alta de 10 e 20. Então, a China ela teve ali um lucro industrial desse primeiro bimestre bem surpreendente, mostrando aí uma recuperação, ou apontando para uma recuperação do setor industrial chinês. Então, a gente tem uma retomada aí do setor industrial chinês que tinha tudo para mexer ali os mercados, para o terreno positivo, inclusive influenciar nossa abertura hoje, era o que se esperava na Ásia ontem, mas já então passando por esse giro, eu já adianto que esses dados ficaram em segundo plano, e a gente teve outros pontos ali pressionando os mercados asiáticos, e a gente teve principalmente o setor de tecnologia na China pressionando as bolsas por lá. Então a gente teve uma recuperação, uma realização de lucros grandes em Nova York, ali vistas entre as bolsas de Nova York ontem. Essa deterioração dos índices de Nova York que aconteceu, inclusive mais intensa pela tarde, foi puxada pelo setor de tecnologia. Então, a gente teve aí o setor de tecnologia puxando as bolsas de Nova York para baixo, e esse movimento chega negativo na Ásia hoje de manhã. A gente vê esse mesmo comportamento acontecendo na China. O Xangai Composto ele caiu um pouco ali, puxado por esse setor de tecnologia, o que acabou deixando esses dados bem surpreendentes do setor industrial chinês em segundo plano mesmo. Mas a gente teve uma outra surpresa hoje no Japão, aí uma surpresa mais positiva, porque por lá o Nikkei 225 subiu 0,90, como vocês estão vendo aí na tela, e essa alta do Nikkei 225 foi puxada por algo aí que não se via desde os anos 1990 no Japão. A gente teve uma alta dos preços dos terrenos no Japão em 2023, e isso não acontecia desde 1990. Para quem não sabe, o Japão teve uma bolha ali imobiliária, principalmente ligada a preços de terrenos nessa época de 1990. Então a gente teve desde lá um decréscimo também, quando essa bolha estoura, a gente tem ali uma série de impactos no setor imobiliário chinês. No setor imobiliário, japonês, a gente fala tanto do setor imobiliário chinês que ele fica na cabeça aqui, mas aqui a gente está falando de Japão, e aí a gente entende por quê, O Japão é uma ilhota ali, então a gente teve uma especulação imobiliária bem forte ali entre 80 e 90, mais em 90 inclusive, e aí a gente não via essa alta de preços aí ligados ao setor imobiliário desde 1990. E 2023 a gente teve uma surpresa desses dados. E as incorporadoras japonesas puxaram o Nikkei 225 para cima. A gente teve uma alta bem relevante no Nikkei em um dia bem ruim para a Ásia, numa forma geral, justamente puxada por essas empresas incorporadoras e exportadoras também, que acabaram se favorecendo com a desvalorização do iene. Mas aqui o ponto fica realmente por essa alta do setor imobiliário aí, que não se via há mais de 30 anos. Vamos agora para o Brasilzão, porque saiu bastante dado hoje, Um dos dados que saíram, por exemplo, foi o IGPM. O IGPM foi divulgado agora no começo dessa manhã, Então ele teve uma queda aí no índice geral de 0,47%. Se a gente for pegar o que caiu de verdade aí no IGPM, para variar, foram os índices de preços ao produtor, que é o famoso IPAM, Então, você teve uma queda de 0,77, o que significa uma queda já de 1,75 no acumulado em 12 meses. Então, esse aí é o fator que está puxando bem para baixo aí o índice de preços gerais, que é o IGPM. Só que a gente tem algumas boas notícias aí para dar. O IPC ele foi bem baixo, ele foi só de 0,29%. Quando a gente desmembra ele, a gente vê que os custos de educação, que tinham se elevado bastante aí, no começo do ano, por causa principalmente de material escolar e os reajustes de escola, você teve agora uma queda, ou seja, você teve deflação, e essa deflação muito provavelmente veio de alguns materiais escolares, porque não faz sentido a gente pensar em deflação de
de matrículas e de mensalidades de escolas, né? Então, essa deflação provavelmente deve ter vindo desse material escolar. E justamente é importante a gente pensar nisso, né? Porque o IGPM ele não tem os dados abertos, mas eles dão uma boa noção do que pode ser a inflação final. O INCC você teve essa alta de 0,24 e no acumulado 12 meses está em 0,68. Então, esse aí está sendo o componente aí da inflação, então é bem importante os dados inflacionários começando a sair agora nesse momento, justamente aí para a gente já ter uma leve noção aí do que está acontecendo, né, Débora? Exatamente. E aí a gente pode ter já um termômetro, porque IGPM é um termômetro aí do IPCA cheio, né? Então ele sempre sai antes do IPCA cheio. E a gente teve aí um IGPM com uma alta do IPC não tão grande, vamos pensar assim, e uma alta de alimentos não tão grande. Então vamos ver como isso rebate ali no IPCA. Claro que a gente está falando de índices diferentes, mas a gente pode ter uma ideia aí de qual vai ser o comportamento do IPCA cheio de março. Então, vamos então falar agora aí dos índices de confiança, né? Qual que vai ser o primeiro que a gente vai mostrar agora? É o do comércio, né? Então vamos ver o índice de confiança do comércio aí, o que aconteceu, Débora? A gente teve uma alta aí no índice de confiança do comércio, né? Que a gente chama de ICOM com M, diferente do índice de consumo, que é ICOM com N. Então a gente tem aí o índice da confiança do comércio, o ICOM, que teve uma alta no mês de março. Então, de fevereiro para março, a gente vê ali uma recuperação do índice do comércio, né? Ele já vinha no movimento ascendente desde o ano passado. A gente tem uma pequena queda ali no começo desse ano, e aí a gente volta a ter uma recuperação do índice de confiança do comércio. Mas quando a gente olha a composição do índice de confiança do setor comercial, a gente vê que não é a situação atual, então não foi a situação atual ou a análise da situação atual que puxou esse índice para cima. Na verdade, ela teve até uma ligeira queda entre fevereiro e março. Quem realmente puxou o índice para cima aí foi o índice de expectativas, né, que está inclusive abaixo dos demais, e ele teve ali uma alta bem grande no fim do ano passado, depois ele cai, né, as expectativas se deterioram no comecinho desse ano, e agora ele volta a ter um movimento ascendente mais forte. E isso a gente vai conseguir ver na variação percentual, na verdade, na variação em pontos percentuais entre o ano passado e esse, e a gente tem também entre o mês passado e esse. Então vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar com a gente, porque aí a gente consegue ver, né, da onde veio essa melhora no índice da confiança do comércio. Então, a gente vê aí o índice da confiança do comércio subindo 0,9 ponto percentual em relação ao mês passado, e a gente vê o ICOM subindo 0,6 pontos em relação ao ano anterior. Então, ele teve uma melhora tanto em relação ao mês passado como em relação a 2023. Então, a gente está falando de março de 2023. A situação atual, como eu falei, teve ligeira queda. Então, não foi isso que mostrou ali essa recuperação da confiança do comércio. Foi justamente as expectativas. Então, as expectativas, então, olhar o futuro, né, ou o que se espera para o comércio, teve uma melhora tanto em relação ao mês anterior, de 2 pontos, aqui uma melhora bem relevante, e em relação ao ano anterior, então, em relação à expectativa que se tinha, vamos pensar para agora, né, então a gente está falando de expectativa para frente, a gente tem uma melhora nas expectativas para o futuro. Então, o comércio está ali vendo um futuro mais promissor para o setor do que a situação atual. E isso está puxando a confiança. E a gente via aí um setor comercial com uma confiança bem abalada, como vocês podem ver, cheia de sobes e desces ali. Então, vamos ver se agora a gente começa a ter essa retomada da confiança do comércio, mas também saíram outros dados hoje, né? Saíram os dados do setor de serviços, é muito importante. Outro setor também que teve aumento de confiança. Teve 2 quedas aí seguidas, né? E agora a gente voltou a ter confiança. A gente está um cenário muito bom, né? Indústria que teve queda de confiança, né? Foi o único que teve uma queda de confiança em março, mas uma perspectiva de alta de demanda, comércio aumentando a perspectiva e serviços também aumentando a perspectiva. Você preparou os dados também, né? Então, vamos falar um pouco deles. Boas perspectivas aí para os nossos setores urbanos, né? Então, assim como o PMI, né, o índice de gerente de compras, o índice de confiança ele também acaba sendo um termômetro
mas aqui um termômetro bem de expectativa dos setores, né? Então a gente vê aí, né, o setor de serviços tendo uma confiança, inclusive, melhor do que a gente olha o comércio, e a gente não pode deixar de falar que o comércio também é um componente de serviços. Mas aqui a gente vê, né, o índice da situação atual caindo ali um pouco entre dezembro e o começo desse ano, então a gente vê uma queda na situação atual. Então a análise, né, a leitura da nossa situação atual para os serviços, né, para o setor de serviços, não está tão ascendente, mas olha o movimento que a gente vê nas expectativas, que para quem está assistindo é o gráfico laranja, né, ou a linha laranja do gráfico. A gente vê que a gente tem uma queda muito brusca ali em dezembro, volta a se recuperar entre dezembro e janeiro, a gente tem a queda em fevereiro e agora em março uma retomada também bem ascendente, bem para cima aí do índice de expectativas. O que isso mostra para a gente? Assim como o comércio, o mercado, o setor não está olhando tanto para a situação atual com otimismo, mas sim para o futuro. Então, vê uma melhora, uma perspectiva de melhora no futuro. E foi isso que puxou o índice de confiança dos serviços para o melhor patamar desde outubro de 2022. A gente não tinha um patamar tão bom ali de confiança dos serviços, que é um setor super importante aqui para a formação do nosso crescimento na economia urbana, tão grande quanto a gente tem aí nesse mês de março. E aí o mesmo gráfico que a gente tem para o comércio, a gente tem para os serviços, para ver aí uma forma um pouco mais nítida quem que puxou o que aí. Então o índice de confiança dos serviços subiu 1,6 ponto em relação ao mês anterior e 2 pontos em relação ao ano anterior. Então esse sim teve uma forte retomada aí no começo desse ano, que não foi puxada pela situação atual em relação ao mês passado, porque, como eu falei, ele ficou ali numa ligeira queda de meio ponto, mas a gente tem uma melhora em relação ao ano anterior, diferente do comércio que ficou zerado ali. Então, a gente já começa a ter uma melhor perspectiva em relação ao que se tinha também na situação atual do ano passado. Mas quando a gente olha aí o índice de expectativas, a gente vê que as expectativas, sim, essas melhoraram bastante. Então, tanto em relação ao mês anterior, subiu quase 4 pontos, aí 3,9, e em relação ao ano anterior também. Então, a gente tem uma melhor perspectiva, né, para o futuro em relação ao que se tinha em fevereiro e em relação ao que se tinha em março do ano passado. Então, a gente vê dois setores aí bem otimistas em relação às perspectivas para o futuro, assim como o consumidor e outros setores que a gente já mostrou a confiança aqui. Então, a gente vê que tem uma leitura muito boa da economia brasileira daqui para frente, que não está ainda no momento que se espera, né, na situação atual, mas se vê uma melhora, sim, dessas expectativas, dessas perspectivas para o futuro. Isso está melhorando a confiança dos setores num geral, não é só dos serviços, não é só do comércio. São os setores analisados aí pela FGV num geral. Mas parece que tem gente que não está gostando desse crescimento do Brasil, né, da melhora do PIB, da renda. Não, o mercado aí está preocupado que o Brasil está crescendo muito, gente. Você sabe aí que a gente não pode crescer, né? A gente tem até aqui ontem, né, os nossos queridos analistas de mercado aí estavam falando aí que a gente tem que se preocupar muito, porque até o Copom, né, mostrou aí que você está com um emprego muito elevado, daí você tem, assim, que nessa entrevista aí é no mínimo hilária, né? A gente não gosta muito de falar de colega de profissão aí, né? Mas tem hora que é difícil aí, porque vamos dizer assim, internet é de graça, ainda bem, porque a gente tem que pagar um preço às vezes bem alto aí por ser alfabetizado quando você vê um negócio desse. Porque basicamente estava falando aí, essa figura, nem sei quem que é, não sei se é economista ou se é só analista, se é jornalista, mas ele estava falando aí que a gente está com grandes problemas na economia porque a gente está com desemprego muito baixo, e o desemprego deve cair um pouco mais ainda. A gente está com os setores de serviços e comércio muito aquecidos, a gente está com o brasileiro com uma alta renda, então a renda está aumentando muito rápido, e isso tudo, gente, pode gerar inflação. Então, a gente não pode crescer aí, porque senão gera inflação. Se a sua vida melhorar, não pode acontecer aí, porque isso aí vai que talvez gere inflação. Isso aí é de uma frase assim, um tanto quanto canalha, uma visão tanto quanto calhorda mesmo assim, justamente porque é aquela velha história de sempre, né? Que
se você crescer muito aí, a gente vai ter que cortar, e a gente sabe no lombo de quem vem os cortes, né? Quando você acha que a economia está indo muito bem, isso daí pode gerar inflação, naquela desculpa de a inflação é sempre pior para os mais pobres. E a gente mostra aqui no programa, pelos estudos do SPEA, inclusive, que não é sempre assim, que é muito, por exemplo, ano passado a inflação foi muito mais danosa para as pessoas mais ricas por causa da questão do preço dos alimentos do que para as pessoas mais pobres. Então, nem sempre a inflação é um pesadelo pior para o pobre e nem sempre você ter esse crescimento tão alto vai gerar inflação. E se gerar inflação, às vezes é uma inflação até que é benéfica, porque é uma inflação que está melhorando a renda das pessoas do setor de serviços, é uma inflação que está simplesmente refletindo um aquecimento econômico, uma renda maior para as pessoas. Então é isso que acontece. Sob a justificativa que não pode existir de hipótese alguma uma inflação muito elevada, eles vão lá e dão justificativos para falar, não, a gente tem que aumentar o desemprego, perder a vergonha de falar isso, tem que aumentar o desemprego, tem que diminuir a renda, porque o Brasil não pode crescer desse jeito que está crescendo, a gente não pode continuar assim, que não é sustentável. O famoso, esse aí não é um crescimento sustentável. Então é sempre assim, nos outros lugares aí que vocês têm notícia e tudo mais, aí, inclusive na nossa concorrente, com uma sede bem chique lá na Avenida Paulista, eles estão falando aí para você, com economias mais difíceis, justamente o seguinte: você pobre, você ferrado na vida, você não tem o direito de ter uma situação melhor, porque se você tiver isso daí vai ser prejudicial à nação, isso vai ser prejudicial à economia brasileira, então você tem que ficar no seu lugar e se dê o devido respeito para isso. Você não tem o direito de melhorar de vida, porque isso pode prejudicar a economia, mantém que a gente está bem. Aqui não, aqui a gente está mostrando justamente o lado contrário, para tentar mostrar assim, que esse discurso, na verdade, é um discurso que é um tanto quanto elitista e que quer manter o status quo. É isso que acontece aí. Então, a gente tem que rebater esse tipo de discurso aí, vendido como verdadeira ciência, como única ciência. Não é uma única ciência. Eu estudo economia há 10 anos, eu tenho uma tese para mostrar que isso aí é uma besteira, uma tese de doutorado para mostrar que isso aí é uma besteira. Então, gente, não vamos cair nessa ladainha. André está pistola com a notícia da concorrente aqui. Mas é isso mesmo, tá, gente? Tem que ficar mesmo, porque esse é o tipo de notícia que normalmente reverbera muito e que chega nas pessoas como se fosse a verdade, né? E a gente tem que combater, a gente tem que nadar mesmo contra a maré, é um trabalho de formiguinha, porque a gente vai nadando contra uma maré que é muito forte, porque esse discurso é o que chega, por exemplo, nas instituições financeiras, e aí quando vocês conversam com a instituição financeira, com quem conversa com vocês vão receber o mesmo discurso, que é um discurso pasteurizado, que já vem pronto ali e não tem nenhum senso crítico. E aí isso vai espalhando e chegando às camadas como se fosse realmente uma verdade, e aí começa a se repetir, todo mundo repete o mesmo discurso, e no final ninguém pensa sobre isso, ninguém pensa sobre o que está sendo falado, e é aí o discurso que acaba tomando o noticiário, tomando inclusive ali o repertório das pessoas, a narrativa das pessoas. Todo mundo começa a comprar essa ideia e repetir sem pensar no que está falando. Então, está falando que o desemprego baixo vai prejudicar a economia, né? E a gente sempre fala isso quando a gente vai dar notícia dos Estados Unidos, também com muito pesar, porque é o que está se falando lá também. O desemprego está muito baixo, tem que subir desemprego, né? Que economistas, né? Somos esses, né? Somos nós, se a gente começar a falar dessa forma. Então, acho que falta um pouco aí de reflexão e que destreza, né? Vamos lá. Débora, tempo mais do que estourado, 2 minutinhos para a gente falar aí da abertura de mercado. Eu vou falar do Haddad junto com a abertura de mercado, porque o mercado também não deve ter gostado das falas do Fernando Haddad, porque ele falou que a gente deve ter crescimento para cima, inclusive falou em novo ciclo de crescimento aqui no Brasil e falou que os números de fevereiro aí de emprego, hoje sai CAGED às 2 horas, amanhã sai a PNAD, então a gente vai ter inclusive uma melhor visão do desemprego. Ele falou que os números devem melhorar, então o mercado não deve estar muito feliz, porque eles acabaram de falar a visão deles aí, que isso prejudica a economia. Mas vamos para a nossa abertura. Falei bem rapidinho aí para não deixar de passar por esse ponto, porque foi algo que foi muito repercutido aí de manhã. Mas vamos para a abertura aí, porque a gente tem nossa bolsa em queda, mas nossa bolsa não está ali refletindo nenhum desses dados que a gente falou hoje. Tá? A gente tem a bolsa puxada aí por uma expectativa muito negativa e tinha tudo para a gente ter uma abertura mais positiva hoje, né? A gente tem o petróleo subindo, a gente teve um lucro industrial na China bem relevante
E aí a gente vê o Ibovespa em queda hoje, vamos entender por quê, né? A gente já tem o Ibovespa em queda há alguns dias, né? Isso não é novidade, inclusive ele ficou ali nos primeiros dias da semana bem perto do 0 a 0, né? Então a gente tem aí o Ibovespa continuando nessa toada, mas agora ele aprofunda um pouquinho mais as perdas, está em 0,12. E isso a gente explica por essa alta que a gente está vendo aqui no DI Futuro, tá? A gente tem as taxas de juros pressionando muito o Ibovespa, e eu falei que não está muito ligada, mas de certa forma, essa alta do DI Futuro está ligada com essa cabeça que a gente acabou de falar, tá? Então não tem como desconectar uma coisa da outra. Quando a gente começa a ter expectativas ali de crescimento, desemprego baixo, inclusive isso eu vim falando disso quando saiu o IBCBR. O IBCBR ele surpreendeu o mercado, outros índices de atividade econômica surpreenderam o mercado, as projeções do mercado, e o mercado começou a ver isso como danoso, né? Inclusive voltou a falar ali no seu jargão preferido, o primo do fantasma do comunismo, voltou a falar do risco fiscal. Né? Então, foi só a gente começar a ter dados melhores, a gente começa a ter esse risco fiscal voltando, a gente começa a ter essa pressão nos juros futuros, e eu não sei como isso ainda não apareceu no Focus, mas deve aparecer em breve, a gente começa a ter essa pressão para alta de juros ou para cortes não tão agressivos na nossa taxa Selic. Né? E isso tem tudo a ver com o que o André estava falando. Né? Inclusive, o Copom sinalizou para isso já. E desde que a gente tem essas notícias de nossa economia mais aquecida e do Copom sinalizando para cortes talvez menores nas próximas reuniões a partir de junho, a gente começa a ter essa queda na nossa bolsa, porque o enxugamento é um apetite pelo risco mais enxuto. Tá? Então, é isso que a gente tem aí na nossa bolsa. Bolsa de Nova York, Nasdaq está muito perto do 0 a 0 ainda por conta do ajuste em tecnologia. S&P hoje se recupera, mas lembrando que a S&P tem um setor de energia mais aí presente. A gente tem o DXY muito também perto do 0 a 0, então o dólar não se fortalece frente aos pares com grande intensidade. Dólar aqui sobe respondendo à nossa bolsa. E muito aí vem desse movimento, desse DI futuro, que inclusive está descolado das treasuries hoje, porque normalmente a gente vê os dois andando juntos, mas é um motivo muito local que está fazendo o DI subir, e não é de hoje, tá? Já faz umas 2 semanas aí que o DI está nessa seara. Débora, a gente está em 2024 e acredito que tem gente ainda que defende golpe militar, que defende intervenção militar, e justamente nessa semana que a gente está, que é a semana que a gente está falando golpe nunca mais, então a gente vai comemorar, não, né? Não dá para falar essa palavra, né? Seria assim, relembrar a tristeza que foi há 60 anos atrás, né? O golpe militar de 1964, que aconteceu na madrugada do dia da mentira, mas eles fingem que aconteceu no dia 31 para não ficar tão feio assim, né? E a gente vai passar agora um vídeo para vocês aí, para chamar do nosso web documentário. 60 anos depois do golpe civil-militar que nos levou ao abismo, o quanto ainda resta de ditadura em 2024, no futuro imediato do Brasil? Quanto temos ainda que lutar? É porque essa articulação golpista repetiu-se na era Bolsonaro, com a diferença de que o golpe fracassou. Esse temor do comunismo é utilizado até hoje, é o mesmo método, a mesma coisa, manipula a sociedade, informações. A história ensina que, sem memória, não há futuro. Eu acho que a evocação da memória, princípios que representavam aqueles grupos em 64, permanecem muito vivos, né? Deus, pátria, família e liberdade, né? São inclusive lemas declaradamente de extrema-direita. E para combater isso, a gente tem que evitar a desinformação, tem que combater a desinformação, fake news, tem que falar a verdade. Por isso que a gente chama aqui para vocês aí, para fazer parte da nossa comunidade, da comunidade CR, porque a gente faz jornalismo aqui isento, a gente pode falar mal do que a gente quiser, não temos propaganda, a gente depende de vocês aí para fazer tudo que a gente faz aqui. Então a gente está chamando aí vocês essa semana aí para ajudar a gente para cada vez mais informar e ajudar a evitar que um golpe seja pensado novamente aí
no curto, no médio e no longo prazo. Então a gente tem uma série de benefícios e produtos que a gente vai distribuir para vocês aí, que caso vocês entrem essa semana, né? A gente tem o livro do Jefferson Tenório aí, que é o livro que os bolsonaristas tentaram censurar, mas não conseguiram, né? Que é o Avesso da Pele. A gente tem o livro do Guilherme Amado, Sem Máscara, e essa arte aí super especial que a gente fez para vocês aí. Então, gente, clica aqui no link aqui embaixo que está aparecendo. Na verdade, não é o link iclmercado.com.br, ou entra aqui no QR Code, faça a parte, R$ 62,00 por mês, vai ter curso meu, tem curso de diversas pessoas, aí, mais de 250 cursos, vale muito a pena, gente. E para vocês que gostaram do André Pistola, o que permite o André pistolar aqui no nosso programa é que a gente não tem patrocínio e a gente pode falar mesmo, né? A gente não precisa ficar aí agradando o mercado, agradando ninguém. A gente fala o que a gente pensa. E amanhã, já vou dar um spoiler, porque a gente vai ter uma entrevista muito diferente. A gente não vai trazer um economista, a gente vai trazer uma professora de história aqui para falar, inclusive, né, o golpe ali foi do dia 1º de abril. Tem mentiras que se perpetuam até hoje por falta aí do trabalho da memória. Então, a gente vai trazer a professora Cláudia Plens, que é a professora aí da Unifesp. E a gente vai trazer uma historiadora, uma coisa bem diferente aqui no nosso programa do mercado, porque a gente também tem autonomia para isso, porque ninguém aí está por trás da gente, aí ninguém está patrocinando a gente, não temos rabo preso. Então, até amanhã, vocês ficam agora com o Rolê ICL e com o César Calejão, hoje com o Guga Noblar, e amanhã a gente está de volta aí para essa quinta-feira, véspera de feriado já. Sim, véspera de feriado. Então, gente, até amanhã, gente. Tchau, tchau. Aqui é a casa do povo! Acabou! Faz pouco tempo que nós vimos como é frágil a nossa democracia. Ela esteve em risco, mais uma vez, como nos dias mais sombrios da nossa história. Vivemos ameaças às nossas instituições. Você pode até não acreditar na questão das urnas eletrônicas. Eleições impressas! Ameaças concretas de golpe de Estado. Nós sabemos que, se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. E a gente vê grupos aqui e ali que ameaçam, que tentam destruir os valores democráticos. Não podemos tolerar o neofascismo, o autoritarismo do Brasil. Proteger as instituições, proteger a democracia é tarefa de cada um de nós. Só o conhecimento pode fazer frente às fake news, à desinformação, ao ódio, à intolerância. Nós aqui do ICL estamos do lado da democracia. E você, de que lado está? Vamos juntos nessa luta, ela é permanente. Faça sua inscrição, defenda a democracia com o ICL.